Irmãos, abrindo nossas Bíblias em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 1, irmãos. Aqui Jesus ele faz uma grande promessa para cada um de nós, não é, irmãos? E a palavra fala que através da esperança da salvação, irmãos, a esperança da salvação é o nosso capacete. Então, pela esperança da salvação, nós seguimos adiante e nós nos fortalecemos e nós conseguimos vencer as lutas, tribulações, dificuldades, porque nós temos esperança. E por que nós temos esperança? Porque as promessas dele, nós cremos que elas permanecem firmes. E aqui ele diz, né, irmãos, versículo 1, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, irmãos, ele deixa bem claro que se na casa do Pai não tivesse muitas moradas, ele teria dito. Mas não, ele nos disse, eu vou e vou preparar lugar. E se eu preparar lugar para vocês, aí eu vou levar vocês para onde eu estiver, para que onde eu estiver vocês estejam também. Então nós temos a esperança de que um dia nós vamos estar juntos com ele. E a palavra diz, irmãos, que como ele é, nós o veremos. Imagine. E também da mesma forma, irmãos, o nosso corpo será transformado. Nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo totalmente, não é, irmãos, espiritual. Essa carne, essa matéria aqui vai se acabar. Mas nós temos uma promessa muito grande vinda da parte de Jesus. E aí vem a pergunta, né? Se na casa do Pai há muitas moradas, por que ele foi preparar lugar para a gente, não é, irmãos? Se lá já tem muitas moradas. Mas a questão, irmãos, é que a morte de Cristo, a morte e a ressurreição, foi uma obra espetacular para o ser humano. Porque tanto a terra como no céu, as coisas não estavam de acordo para quê, irmãos? Para nos receber lá. E nem para ele, para a igreja dele ser estabelecida aqui na terra. Então, para a igreja de Cristo ser estabelecida na terra, precisou ele ir para a cruz, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Para haver lugar preparado para nós no céu, precisou ele ir para a cruz, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, ela prepara tudo isso daqui, irmãos. Então, quem morava na casa do Pai? Quem estava lá, não é, irmãos? Antes de Jesus vir, quando Jesus vem ao mundo, ele veio fazer o quê, irmãos? Ele veio resgatar a humanidade. Ele veio resgatar homens e mulheres do quê, irmãos? Do pecado, do erro, do engano, do ministério da condenação, ministério da morte. E aí aqui, em Colossenses, vamos lá em Colossenses, o versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então essa esperança que nós temos, irmãos, essa promessa de Jesus, nós sabemos que ela permanece firme. Ele já cumpriu isso daí, ele foi, pagou o preço pelos nossos pecados, ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, irmãos, as coisas acontecem. O lugar para nós está reservado, lá está preparado hoje. Então o que resta para nós? O que resta para nós é enfrentar essa vida terrena que nós temos. É enfrentar esse mundo, seguir adiante e aguardar o dia que ele vai vir buscar a sua igreja. Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó. Aqui está falando dele, tá, irmãos? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para onde, irmãos? Para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do que, irmãos? Dos pecados. Irmãos, todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, nos deu vida e vida espiritual. Porque existe duas vidas, irmãos. Existe uma vida terrena e existe uma vida espiritual. Assim como também existe duas mortes. Existe a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte, essa morte da carne aqui, irmãos, todos nós provavelmente vamos passar. Agora, a segunda morte, aquela lá nós não podemos passar. Porque aquela lá é o passaporte para o lago de fogo. E isso nós não podemos. Então, aqui ele diz, ó, versículo 14, né, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, ele é o primogênito, irmãos, é o primeiro, tanto dos vivos como dos mortos. Então nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus após o quê? Após conhecer Jesus, após ouvir a palavra da verdade, após permanecer nela, ele nos dá esse poder, através da sua palavra, de sermos feitos filhos de Deus. Então ele é o primeiro filho de muitos que surgiu através da palavra. Mas ele foi e pregou também aos mortos. Então quando ele ressuscita, irmãos, ele ganha poder para quê? Para aqueles que morreram antes dele também ter salvação. Então ele é o primogênito.
dentre os mortos também. E aí diz aqui, ó, versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Irmãos, quando fala todas as coisas, é todas as coisas. Tanto as que estão aonde, irmãos? Como as que estão aonde também? Nos céus. Então veja que o sangue de Cristo, a palavra diz que nos purifica de todo pecado. Irmão, mas o sangue de Cristo, ele também tem o poder, quando ele morre e ressuscita, ele reconcilia com o Pai todas as coisas, ele bota em ordem todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E quando fala das coisas que estão nos céus, quando nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 12, vai dizer que houve batalha no céu. Depois nós vemos isso daí, né, irmãos? Mas também ele orienta nós que ficamos aqui na terra. Então, Jesus, ele orienta cada um de nós quanto à nossa vida aqui na terra e também nos mostra o que foi feito lá no céu para nos receber quando ele vier buscar a igreja. Então, aqui ele diz, ó, versículo 21, ó: a vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar de que forma, irmãos? Que mais? Que mais? Inculpáveis. E aí vem aqui, ó, o segredo, ó: se na verdade permanecerdes fundados, firmes aonde, irmãos? Na fé. A fé vem por onde, irmãos? Vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós entendemos que a fé, ela é acrescentada em nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos, entendemos, é acrescentado fé em nossas vidas. Quando é acrescentado fé em nossas vidas, irmãos, nós conseguimos nos manter firmes nele. E aí se cumpre isso daqui, não é, irmãos? Versículo 23 de novo, ó: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então quem escreveu isso aqui foi Paulo, e ele está dizendo, né, que ele era ministro dessa palavra, irmãos, que gera fé em todo ser humano que crê, que quer uma vida com Deus, não é, irmãos? E isso é muito importante, irmãos, muito importante para cada um de nós. É ter a fé avivada, a esperança da salvação. E aqui um pouquinho mais à frente no capítulo 2, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 12, não, irmãos? Diz aqui, ó: sepultado com eles no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que cédula que é essa, irmãos? A lei. Então a lei, irmãos, era contra a atitude dos homens. A lei era contra o modo de vida que os homens levavam, o que eles entendiam por certo. A lei era contra a conduta de todo ser humano, tanto que os homens estavam mortos em ofensas e pecados, estavam debaixo de condenação quando Jesus chega ao mundo. Então quando ele chega, ele vem resgatando homens e mulheres da onde? Do pecado. O que dava força para o pecado? A lei. Então tudo isso, irmãos, aconteceu com a morte e ressurreição de Cristo. E vem concluindo aqui, ó, versículo 14, né, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando aonde, irmãos? Na cruz. Então quando Jesus ele vai para a cruz, o que ficou pendurado lá, todos veem somente o corpo dele ali pendurado no madeiro, né, irmãos? Pregado no madeiro. Mas espiritualmente dizendo, o que foi pregado lá foi a cruz, a lei foi pregada na cruz. A lei foi cravada lá. Então ali ele abule o quê? A lei sobre nossas vidas. Porque a lei, a palavra diz aqui que era contrária a cada um de nós. Imagina que o homem, a lei dizia, não matarás. O homem tinha desejo por matar. A lei diz, não adultere, e o homem tem o desejo de adulterar. A lei diz para não cobiçar, e o homem cobiça. A lei diz para o homem adorar somente a Deus, ele adora um monte de coisa. E esse fato aconteceu demais antes de Jesus vir ao mundo. Então os homens, eles praticavam ações que era contrária à lei, e a lei ia lá e condenava. Jesus, pela fé, irmãos, pela fé, ele vem nos justificando. Pela fé ele vem nos salvando. E aí nós temos a oportunidade, né, irmãos, de seguir após Jesus livremente, com a esperança de que um dia estaremos com ele, que no céu há lugar preparado para cada um de nós. Ele botou em ordem todas as coisas, irmãos, todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus. E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, principados e potestades foram expostos, né, irmãos? Expostos. São autoridades que exerciam autoridade sobre o ser humano,
e até hoje, irmãos, exercem sobre aqueles que não creem em Jesus. Até hoje exercem autoridade sobre aqueles que não têm fé em Jesus. Aqueles que não esperam pela sua vinda, aqueles que não esperam por estar a eternidade com Ele. Então esses principados e potestades, eles operam grandemente ainda na vida de muitos. Mas, diante da verdade, eles estão expostos. Diante daqueles que conhecem a Jesus, principados e potestades estão expostos. Eles trabalham 24 horas, não é, irmãos? Mas o cristão, quando ele olha para a situação, ele identifica, olha, aí o poder das trevas está agindo nessa situação e o cristão, ele se esquiva, o cristão, ele sai fora daquilo. Ele rejeita a aparência do mal. Ele segue adiante após Jesus. Como Jesus ensina, lá em João capítulo 10, ele diz que as ovelhas o seguem. As ovelhas dele não ouvem a voz do estranho, ouvem a voz dele. E ele conhece as ovelhas dele pelo nome. É uma intimidade, irmãos, uma intimidade que o cristão tem com Jesus. O cristão, ele dorme e ele agradece a Deus, ele acorda, ele agradece a Deus, ele passa por uma situação e o primeiro que ele lembra é de Deus, porque ele sabe que Jesus está com ele. E isso é muito importante para todos nós, irmãos. Nós temos que ter essa consciência, temos que ter esse entendimento de que a nossa vida está guardada com ele, de que nós dependemos dele para tudo, para tudo. E aquele que não tem esperança, irmãos, a salvação, não consegue seguir adiante. Se a nossa esperança estiver nas coisas terrenas, nós não vamos conseguir. Porque ele preparou lugar para nós junto do Pai. Ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou lá e vou preparar lugar para vocês. E ele foi e preparou lugar para cada um de nós. Aqui em Apocalipse capítulo 12, irmãos, o versículo 7 nos diz, irmãos, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou aonde, irmãos? No céu. Então o dragão estava onde, irmãos? No céu. E foi precipitado, quer dizer, foi lançado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, irmãos, quando se fala em dragão, quando se fala em serpente, quando se fala em diabo, Satanás é a mesma coisa. Está falando do mesmo, não é, irmãos? Que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde, irmãos? Foi lançado na terra. Olha que coisa. E os seus anjos foram lançados com eles. Quem são esses anjos, irmãos? São aqueles que se rebelaram junto com Lúcifer lá, aqueles que se rebelaram no céu e foi lançado junto com ele aqui na terra. E aí diz aqui, ó, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está o quê, irmãos? A salvação. E o que mais? Olha que coisa, irmãos. Então, versículo 10, ó, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então existia o acusador, o papel do acusador lá no céu, que diante do Pai acusava os homens de dia e de noite. Por quê, irmãos? Porque existia uma lei, e essa lei condenava o homem, essa lei expunha o homem a quê, irmãos? Ao erro, pecado, engano. E aí esses anjos que caíram junto com o seu líder ali, acusavam os homens diante do Pai, olha, esse povo aí não presta, esse povo não cumpre nada, ó, esse povo é irreconciliável, esse povo não tem jeito. É dessa forma, não é, irmãos? O acusador é assim. O acusador é dessa forma. E aí, diz aqui, ó, versículo 11, ó. E eles, quer dizer, nós, né, os homens, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, foi precipitado, lançado na terra, o dragão, chamado Satanás, o diabo, o enganador, o que mais for, né, irmãos? Foi lançado na terra e ele tem grande ira. Ele sabe que tem pouco tempo. Tem pouco tempo para quê, irmãos? Para que ele tem pouco tempo? Ele tem pouco tempo até a vinda de Jesus. Até o dia que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E o lago de fogo vai ser inaugurado, irmãos. E quem vai inaugurar o lago de fogo, irmãos? Ele próprio. Ele vai inaugurar o lago de fogo. E a palavra diz que junto com ele vai aqueles que o amam, né? Vai aqueles que o seguem. Tanto esses anjos que caíram junto com eles, e se nós olharmos na folha anterior aqui, ó, vai falar desses anjos que caíram, ó, versículo 4, irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Aqui está falando do dragão, ó, o diabo, a serpente, Satanás, e aqui diz, ó, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então Jesus é o alvo, não é, irmãos? Jesus é o centro das atenções aqui para o maligno. Então a ideia dele era destruir Jesus. E a gente vê isso daí, desde o nascimento de Jesus, ele foi perseguido. E quando Jesus ele vence, irmãos, ele vence todas as coisas na cruz,
ressuscitando dos mortos, tudo isso acontece. Ele põe em ordem as coisas na terra. Por quê, irmãos? Por que ele põe em ordem as coisas na terra? Quando que as coisas na terra entram em ordem? Quando ele estabelece a sua igreja aqui. Quando ele estabelece a igreja dele na terra, aí as coisas aqui estão em ordem. Quando ele estabelece morada para nós no céu, as coisas lá estão em ordem. Por quê? Porque aquilo que não presta é lançado na terra. E aí os irmãos podem perguntar, mas como que ele quer a igreja dele em paz, quer a igreja dele seguindo após ele, se ele vai e lança o que não presta aqui na terra? Por isso que o Novo Testamento, irmãos, ele vem nos ensinando como nós devemos nos comportar nesse mundo. Porque não tem como, irmãos, não tem como ele estabelecer a igreja dele aqui e deixar as coisas lá no céu do jeito que estavam. Quando o acusador é lançado na terra, ele também nos justifica. Então nós somos justificados. Hoje, o acusador não tem poder sobre o cristão, nem de acusar diante do Pai, nem de acusar a nós mesmos. De lançar sugestão para o cristão e falar assim, você não presta, você não tem condições, você não vai ser salvo, você está enganado. Jesus não existe, salvação não existe. Ele não tem como fazer isso, irmão, se o cristão estiver firme. Por isso que a palavra vem dizendo como nós devemos andar nesse mundo, como nós devemos nos comportar nesse mundo, para podermos seguir adiante e naquele dia alcançar a morada celestial, alcançar o lugar celestial que está preparado, irmãos. Está preparado para todo aquele que ama Jesus, todo aquele que ama a sua vinda, todo aquele que aguarda por ele, irmãos, ansiosamente. Porque o que nós enfrentamos nesse mundo não é pouca coisa. Nós enfrentamos muita coisa nesse mundo. Nós enfrentamos uma batalha espiritual, irmãos, que é grande. Ela existe e ela é grande, não é pequena. E aí se pergunta, mas como que eu, como ser humano, eu consigo vencer então? Porque quando nós ouvimos a palavra da verdade e nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo é aquele, irmãos, é aquele que nos conduz em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos consola no momento da aflição, no momento da angústia. É aquele que, no momento da tentação, se o cristão ele estiver sincero diante de Deus, ele vai lembrar da palavra ali, vai rebater o maligno com a palavra da verdade. Porque diante da tentação, irmão, só existe uma coisa que consegue rebater o maligno. E a palavra fala do escudo da fé, irmãos, e a fé é gerada por essa palavra. Então aquele que tem a palavra tem o escudo. Aquele que tem o escudo, ele apaga os dardos inflamados do maligno, como está em Efésios capítulo 6, né, irmãos? Então os dardos inflamados do maligno que vem contra nós, só tem uma forma de se apagar ele. É através do conhecimento e obediência à verdade, irmãos. Aquele que entende a palavra, obedece a palavra, ele tem o Espírito Santo, ele tem o escudo da fé, ele consegue seguir adiante, ele consegue caminhar. E não é porque tem o escudo que não vai tomar um solavanco de vez em quando, irmãos. Vai tomar sim. Vai ser afligido muitas vezes? Vai. Né? Vai passar por situações difíceis? Vai. Mas vai permanecer de pé, irmãos. Vai permanecer de pé. O escudo não impede você de sofrer o baque, mas impede você de morrer, impede você de cair, impede você de desfalecer. Então, para isso que serve o escudo. E nós temos que ter, irmãos, temos que ter a cada dia. Então, aqui em Apocalipse deixa bem claro a batalha que houve no céu. E essa batalha, irmãos, acontece com a morte e ressurreição de Jesus. Então, hoje o mundo, a palavra diz, né, em 1 João capítulo 5, versículo 19, lá diz, né, sabemos que somos de Deus e todo mundo está onde, irmãos? No maligno. Olha que coisa, irmãos. Sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno. Quando fala que todo mundo está no maligno, todo o mundo está servindo ao maligno. Por que todo mundo está servindo o maligno? Porque o maligno, ele não se apresenta como maligno. O maligno, ele se apresenta com coisas bonitas, irmãos. Com coisas que muitas vezes são lícitas, mas que não convém àquele que quer servir a Jesus. E a palavra chama isso de embaraço. As pessoas, elas não somente pecam, mas elas também se embaraçam. E no embaraço, a pessoa acaba se afastando de Jesus. No embaraço, a pessoa acaba se envolvendo com o maligno e acaba servindo a ele. E quando ela passa a servir a ele, a palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque ou nós vamos agradar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Então, ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos as nossas próprias vontades. E as nossas próprias vontades está ligada ao Deus desse século. Os nossos próprios desejos, a vontade da carne, a vontade dos olhos, está ligada ao Deus desse mundo. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Porque senão nós nos envolvemos com ele e nos afastamos daquele que nos garante morada celestial, aquele que nos garante vida eterna, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados e comprou uma guerra, irmãos. Porque ele enfrentou uma guerra. Jesus enfrentou a guerra. Quando ele chegou ao mundo, ele enfrentou guerra até o fim. E a palavra fala que ele não pecou em momento algum. Ele desprezou a afronta, ele assentou à direita de Deus, ele intercede por nós. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Então ele não nos deixou desamparados nesse mundo junto com o dragão aqui não, irmãos.
O dragão foi precipitado na terra, mas ele preparou a sua igreja. A palavra fala, irmãos, que toda a plenitude, todo o poder de Deus está derramado sobre a igreja. A nossa segurança está na igreja de Cristo. A nossa segurança está no Novo Testamento, irmãos. É a segurança que nós temos. É a instrução que nós temos para poder seguir adiante. É a instrução que nós temos para poder vencer todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Vamos lá em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 5, irmãos, versículo 13. E aí lá em 1 João capítulo 5, né, irmãos, no versículo 19 diz, né, sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Mas no 20 diz, né, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Para quê, irmãos? Para nós conhecermos o que é verdadeiro. E que no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus, quando ele vem ao mundo, ele vem cumprindo muitas coisas. Mas ele vem nos dando também entendimento, irmãos. Entendimento. Entendimento é luz. Quando nós recebemos entendimento da parte de Deus, é luz que nós recebemos. E quando nós recebemos luz, essa luz ela tem que resplandecer, irmãos. Essa luz tem que fazer a diferença. Se essa luz fizer a diferença, não há trevas que possa ofuscar a luz de Cristo, irmãos. Não existe. Aí diz aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 13. Aqui Jesus ele está instruindo, né, irmãos, os discípulos. E ele diz assim, ó, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Daqui ele deixa uma lição importante para nós, que nós como sal, nós temos que fazer a função do sal. A função do sal, irmãos, é tirar da corrupção. Então os homens estão corrompidos. O sistema mundano é corrompido. Existe corrupção neste mundo. A palavra fala que nós temos que nos abster de toda a corrupção deste mundo, de toda a aparência do mal. Então o cristão, além dele se afastar da corrupção, ele livra pessoas da corrupção, irmãos. O ambiente que o cristão está, esse ambiente é modificado, irmãos. As pessoas, elas podem levar a vida torta o quanto for. Se o cristão ele tiver postura, as pessoas se constrangem de levar a vida que elas levam do lado do cristão. É como uma pessoa mais velha, a meninada, elas fazem o que elas fazem entre elas ali. Quando tem uma pessoa mais velha, elas se seguram um pouco. Por quê? Porque tem uma pessoa mais velha, elas respeitam. Não é isso? Respeitam. Um pouco, né, irmãos? Nem sempre, né? Mas o cristão, irmãos, ele é o sal da terra. Então, onde o cristão está, ele vai preservar aquele lugar da corrupção. E aí diz aqui, ó, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão aonde, irmãos? Na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a quem, irmãos? A nós mesmos? Não, ao vosso Pai que está nos céus. Então toda honra, toda glória é a Ele. Mas nós, quando recebemos entendimento, irmãos, quando Ele nos dá entendimento, o entendimento que Ele nos dá é luz. Para quê, irmãos? Para iluminar. Para iluminar. O nosso papel é iluminar. Quando Ele veio ao mundo, o mundo estava de que formas? Com luz ou com trevas, irmãos? Trevas. Quando Jesus chega, o mundo está em trevas. E ele veio iluminar o mundo. Por quê? Porque o mundo não tinha entendimento da verdade. O mundo não conhecia a verdade. A verdade se manifestou. Jesus se manifestou. Ele sendo luz, ele iluminou. Onde ele chegava, as coisas mudavam. Junto com isso vinha o quê? Junto com a luz vem o quê, irmãos? Perseguição. Por que junto com a luz vem a perseguição? Porque a luz, ela manifesta o pecado. A luz, ela manifesta o erro. A luz, ela manifesta o engano. Imagina um lugar onde está escuro e tem um monte de gente fazendo o que não deve, um monte de gente fazendo barbaridades naquele lugar. Aí você pega e acende uma lanterna bem forte e ilumina tudo ali. Fica tudo exposto, não fica, irmãos? Aquele monte de marginal vai fazer o quê, irmãos? Aquele monte de marginal vai partir para cima de você, né, irmãos? Não é isso? É, porque você clareou ali, iluminou tudo, eles vão querer estar em trevas, eles não querem luz. Porque eles querem praticar o erro, o engano, e assim também, muitas vezes, vai acontecer. O cristão, ele chega no lugar e ali ele expõe o erro, o engano, ele expõe o pecado, ele expõe tudo ali, pelo entendimento da verdade. Junto com isso pode vir, e vai vir, perseguição. Junto com isso vai vir aflição, vai vir luta, vai vir muitas coisas. Mas, é o que a palavra diz, não tem como você esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imagine que estamos num vale, lá em cima um monte bem alto, e tem um prédio lá. Quem consegue esconder um prédio, irmãos? Com luz, com antena, com tudo lá. Quem consegue esconder? Ninguém consegue esconder, porque está no alto. Então é visto por todos. Assim também é o cristão. Essa é a forma que Jesus ensina os discípulos, como eles devem viver nesse mundo, junto com um dragão aqui, irmãos, com a antiga serpente. Serpente é essa que enganou Eva lá, que enganou Adão, e que o pecado entrou ali e passou a toda a raça humana. Então essa mesma serpente está aqui, no mundo. Esse mesmo dragão está aqui, no mundo. E nós lidamos com ele todos os dias. Enfrentamos ele todos os dias. Ele opera na vida de pessoas, homens, mulheres, crianças e tudo mais, irmãos.
idosos, novos, não importa, a raça não importa, não importa. Ele opera na vida das pessoas. E nós lidamos com tudo isso. E ele vem ensinando os discípulos, olha, vocês devem ser o sal da terra. Vocês devem ser a luz do mundo. Assim como não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se coloca uma lâmpada debaixo da mesa, assim vocês também não podem se esconder. Vocês não podem se omitir a verdade. A verdade ela tem que prevalecer. A verdade ela tem que ficar exposta. O pecado tem que ficar exposto diante da verdade. E isso, irmãos, deve acontecer. E se isso acontecer através de nossas vidas, estamos bem. Estamos bem. Agora, se omitirmos, né, irmãos, se juntar no curso do mundo, junto com pessoas, irmãos, vamos ser julgados e condenados junto com eles. Mas a verdade ela tem que prevalecer, irmãos, sobre todas as coisas, né? Em nome de Jesus. Aqui em Gálatas, irmãos, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, o versículo 7, irmãos. Existe algo, irmãos, existe algo que prende muitas pessoas no mundo, nas mãos do maligno, e não deixa as pessoas se converterem a Cristo. Isso que nós vamos ler aqui, irmãos, é muito importante, porque essa situação é o que prende muitas pessoas. Porque as pessoas elas têm um entendimento errado sobre as coisas dessa vida, sobre as coisas desse mundo. Aqui diz assim, ó, Gálatas capítulo 6, o versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, se pararmos somente nesse versículo, se nós isolarmos esse versículo aqui, o que eu vou entender por isso? Eu vou entender que se o homem semear o bem, ele vai receber o quê, irmãos? O bem. E se ele semear o mal, ele vai colher o quê? O mal. E não é isso, irmãos. Não é isso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, o ser humano, ele entende que o maligno, ele só faz o mal, e entende que Deus, ele faz o bem. E ele divide dessa forma. Ele acha que o mal é a pessoa ter enfermidade, que o mal é a pessoa ser pobre, que o mal é a pessoa se dar mal na vida em todas as suas coisas, isso é o mal. E ela acha que bem é a pessoa ter saúde, o bem é a pessoa ter dinheiro, ter fama, prestígio, é a pessoa ser bem vista, é a pessoa curtir a vida, isso é o bem. Então, quando se vê as pessoas com tudo isso, fala assim, isso é um filho de Deus, Deus está com ele. Olha, ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem uma família bonita. Então esse homem está bem diante de Deus. Isso é uma mentira, irmãos. Aqui, o apóstolo Paulo vem explicando. Versículo 8, olha só. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê, irmãos? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? Vida eterna. Irmãos, eu sem Jesus, eu estudo, eu arrumo um emprego bom, eu ganho muito dinheiro e eu compro um carro muito bom, uma casa muito boa. Eu adquiri coisas o que ali, irmãos? Corruptíveis ou eu adquiri coisas espirituais? Corruptíveis. Então, quando se fala em casa bonita, carro bonito, casa feia, carro feio, carro novo, carro velho, quando se fala em saúde física, em doença, irmãos, é corrupção. Isso é corrupção. A palavra coloca tudo no mesmo pacote. Eu semeei na carne, eu vou colher corrupção. Se eu for lá, se um cidadão for lá, ou melhor, um marginal for lá e roubar um banco, e ele não for pego, ele vai ficar o quê, irmãos? Rico. Certo? Muito bem. Aí ele vai lá, compra casas bonitas, compra carros bonitos e tal, e curte a vida. Jesus vai pesar a mão sobre ele? Jesus vai tirar a saúde dele? Jesus vai pôr ele no leito? Jesus vai... Irmãos, ele semeou na carne. Ele colheu o quê? Dinheiro, corrupção. E é isso que acontece muitas vezes. No mundo tem tudo isso. No mundo tem pessoas que praticam crimes e não são pegas e levam a vida delas. Tem pessoas que não praticam crimes, são condenadas sem dever e estão perdidas. Tem pessoas que nascem numa família uma família boa, estruturada. Tem pessoas que nascem numa família desestruturadas. Mas aqui ele divide em duas situações, em duas semeaduras. Uma semeadura é na carne e a outra é no espírito. E existe duas colheitas, só duas colheitas. Vida eterna e coisas corruptíveis, corrupção. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. Nós não temos que estar preocupados com o que as pessoas têm, o que as pessoas não têm, a forma como elas vivem. Por quê? Porque só existe dois caminhos. Um é o lago de fogo, que está reservado para Satanás e seus demônios e aqueles que servem a ele.
E paraíso, vida eterna. Para quem? Para aqueles que servem a Jesus. E para servir a Jesus, não importa quem a pessoa seja. A pessoa ela pode ter levado uma vida torta durante 50 anos. Ela se arrepende, se converte a Jesus, nega-se a si mesmo, segue após Jesus, vai alcançar a vida eterna. Pega aquele que levou uma vida decente na terra. Nunca fez mal para ninguém assim aparentemente. Nunca fez mal para ninguém. Tem uma família boa, tem os bens, e é trabalhador, e é honesto. Mas não serve a Jesus. Naquele dia é lago de fogo. Não tem jeito, irmãos. Então o segredo é servir a Jesus. O segredo é semear. É plantar onde? No Espírito. Para quê? Para colher vida eterna. Então, vou ler de novo aqui, ó. Versículo 7, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E aí eu pergunto para os irmãos, o que é fazer o bem, irmãos? Fazer o bem é semear no Espírito. Fazer o bem é buscar as coisas do alto. Fazer o bem é se entregar a Jesus, é seguir após Ele, é negar-se a si mesmo. Fazer o bem é ser luz do mundo, é ser o sal da terra. Fazer o bem é, irmãos, abrir mão da própria vida. Porque só existe duas vidas também. É uma vida terrena e uma vida espiritual. E para eu conseguir a vida espiritual, eu tenho que abrir mão da terrena. Para eu conseguir uma vida espiritual, eu tenho que acabar com a vida terrena. Se a pessoa quiser salvar a vida terrena, ela vai perder a vida espiritual. E isso não tem classe social, isso não tem cor, isso não tem raça, isso não tem gênero, não tem nada disso, irmãos. Não tem nada disso. A pessoa ela tem que se converter a Cristo. Não importa o que ela é nesse mundo. No mundo ela é prostituta, no mundo é homossexual, no mundo é traficante, é ladrão, é homicida, não importa o que seja. Tem que se converter a Jesus. Tem que mudar a sua vida. Irmãos, tem que negar-se a si mesmo. Tem que seguir o bom pastor que é Jesus. Tem que olhar para Jesus e encontrar nele, irmãos, a salvação. É a forma que o ser humano tem, não tem outra forma, não tem outro jeito. O dragão está no mundo, Satanás está aí, irmãos. O reino aqui, ó, é dele. Ele tem um reinado aqui. Ele tem um reinado aqui. Ele tem um trono aqui, irmãos. E as pessoas, sem saber, as pessoas por falta de entendimento, servem a ele. A palavra fala, irmãos, que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Está lá em Coríntios, né, capítulo 2. E o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Quem é o homem espiritual, irmãos? É aquele que anda em espírito. Aqui mesmo em Gálatas, na folha de trás aí, no capítulo 5, vem dizendo, né, irmãos? No versículo 16, ó, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as vontades, as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então quer dizer, a carne, ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da onde, irmãos? Da lei. Por quê? Porque a lei, ela condena. Então Jesus, quando ele morreu, nós lemos, ele cravou a lei no poste, lá na cruz. Ele cravou ela lá, irmãos. Então nós somos libertos da lei. Então aquele que anda em espírito, aquele que é guiado pelo espírito, ele não está debaixo da lei. Ele está debaixo do quê? Da graça. Graça, irmãos, é um favor imerecido. Graça é o que Jesus nos dá todos os dias para podermos seguir após ele, podermos vencermos as lutas, dificuldades, tudo que nós enfrentamos. Tudo que nós enfrentamos, precisamos da graça de Deus. Mas aquele, irmãos, aquele que anda na carne, ó, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, andar em Espírito, irmãos, é não cumprir as vontades da carne. Andar em Espírito é mortificar a vontade da carne. E a vontade da carne nos conduz a todas essas coisas aqui, irmãos. Idolatria. Aí as pessoas falam assim, mas eu não sou idólatra. Irmãos, a palavra fala que a avareza é idolatria. Então as pessoas que ela confia no dinheiro, irmãos, ela é idólatra. Não é, irmãos? Quantas pessoas existem assim?
Iras. Irmãos, iras. Quantas vezes a ira quer tomar conta do ser humano? Se nós não tomarmos cuidado, dependendo do embaraço que nós nos envolver, a ira toma conta de nós, irmãos. Então, contra a ira, nós temos que lutar todos os dias. A ira, ela quer brotar em nossas vidas. Nós temos que lutar contra a ira. Aí quando fala aqui, irmãos, invejas. O ser humano tem que lutar contra isso, irmãos, porque são coisas que as pessoas, muitas vezes, elas lidam com isso e ninguém percebe. É ela que sabe, é ela que lida com isso daí. E se ela não tomar cuidado, ela se envolve nisso, irmãos. Ela começa a desejar o mal dos outros. Ela começa a se sentir injustiçada por falta de entendimento, irmãos. Eu sirvo a Deus e a minha vida está difícil. O outro lá não serve a Deus e a vida dele está fácil. Não, ele tem que padecer. Ele tem que sofrer, ele tem que se dar mal, ele não pode se dar bem. Isso é inveja, irmãos. E nós não podemos ter isso. O cristão não pode ter isso. O cristão ele tem que entender que aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção, irmãos. E não importa o que seja. Corrupção é pobreza, riqueza, é saúde, é doença, é tudo corrupção. Porque aquilo que não é eterno é corruptível. Aquilo que não é do céu é corrupção, irmãos. Esse corpo nosso é corruptível. Não importa se o corpo é bonito, se é feio, se é novo, se é velho. É corruptível. Vai se acabar. Aquilo que é maravilhoso no mundo vai se acabar, irmãos. Vai se acabar. Não importa o quanto tempo demore, mas vai se acabar. E as pessoas elas têm as coisas como eternas. Elas têm as coisas como maravilhosas. E olha para isso. Pode esquecer, irmãos. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tudo vai se acabar, irmãos. E vai mesmo. Vamos aqui em 1 João, irmãos. 1 João, no versículo... 1 João capítulo 2, versículo 22, irmãos. Irmãos, uma pergunta bem importante, irmãos. A quem o ser humano deve conhecer primeiro, irmãos? O pai ou o filho? Muitos acham que primeiro tem que se conhecer o pai, não é, irmãos? Conhecer o pai para depois conhecer o filho. O Novo Testamento ele diz que primeiro nós temos que conhecer o filho para poder conhecer o pai. Porque aquele que não conhece o filho não conhece o pai. Jesus, quando ele chega ao mundo, homem nenhum conhecia o pai. Ele veio manifestar o pai, não é, irmãos? E é algo interessante, porque como que as pessoas vão viver nesse mundo e vão se preparar para a vinda de Jesus se elas não conhecem o pai? Porque se não conhecer o filho, não vai conhecer o pai. E aqui ele diz, ó, versículo 22, né? 1 João capítulo 2, versículo 22, ó. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que negar o filho, também nega o pai. Aquele que confessa o filho, tem também quem, irmãos? O pai. Como que eu vou confessar o filho, irmãos? É conhecendo o filho. Para eu confessar o filho, eu tenho que conhecer o filho. Onde que eu vou conhecer o filho? É no Novo Testamento, é onde Jesus se manifesta, é onde ele aparece, é onde ele vem. Aí eu conheço o filho, aí Jesus ele fala assim, quem vê a mim, vê o pai. Então quem olha para Jesus, quem conhece Jesus, é a mesma coisa que vê o pai, é a mesma coisa que conhecer o pai. E aí diz aqui, ó, versículo 23, ó. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permaneceis no filho e no pai. Esta é a promessa que ele nos fez. Qual foi a promessa, irmãos? A vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, existe um povo ali enganado. Por quê, irmãos? Porque o povo não acreditava, não cria em Jesus como Cristo. Aquele que veio trazer salvação, aquele que veio trazer libertação. Por que que eles não criam? Porque Jesus, quando ele chega, irmãos, ao mundo, ele vem com uma nova doutrina. Ele vem com um ensinamento, ele vem com uma doutrina diferente daquilo que os homens tinham. E aí, como que se faz, né, irmãos? Versículo 27, ó. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então Jesus ele dizia ao povo judeu, lá em João capítulo 8, 31, né, irmãos? Que criam nele. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Aquele povo judeu já conhecia um pai. Aquele povo judeu já conhecia um Deus, um Senhor. E Jesus falou, permaneçam na minha palavra.
Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser libertos. Vocês vão conhecer a verdade. Aqui fala de um mentiroso. Homens que ensinavam errado às pessoas, mentiam para as pessoas. Para quê, irmãos? Para conduzir, tirar elas de Jesus. Tirando pessoas de Jesus, tira também do Pai. Um pouquinho mais à frente em 2 João, para concluir, irmãos. 2 João, capítulo único, aqui o versículo 9, né, irmãos? Versículo 8, vou ler aqui, ó. Diz assim, irmãos. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como quem, irmãos? Como o Filho. Então, irmãos, existe uma doutrina, essa doutrina é verdadeira, é o Novo Testamento. Aquele que permanece no Novo Testamento, ele tem o Pai e tem o Filho. Aquele que não permanece no Filho, não tem o Pai também. Então não tem como ser humano nenhum querer conhecer o Filho através do Pai. Se conhece o Pai através do Filho, porque o Filho revelou o Pai. E esse é o erro da religião, esse é o erro, irmãos, da humanidade. Porque a humanidade, elas buscam a Deus. Elas se esquecem de Jesus, porque Jesus vem com uma doutrina que resgata pessoas do pecado. Jesus vem com uma doutrina que tira as pessoas da vontade própria, dos próprios desejos. E as pessoas não querem isso. Elas querem uma palavra mais branda, uma palavra menos forte, né, irmãos? Uma palavra mais sossegada. Aí elas saem de Jesus e vão procurar histórias lá no Antigo Testamento que justificam a conduta que elas levam. E aí não vai chegar a lugar nenhum, irmãos. Não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando eu venho para o Novo Testamento e eu olho para a palavra de Jesus e ele vem me ensinando como eu devo me comportar, como a minha vida deve ser, como eu devo andar nesse mundo, irmãos, as coisas acontecem. O pecado, ele é aniquilado. O pecado, ele é mortificado. A carne, irmãos, ela tem um poder muito grande, mas pelo poder de Deus, não pela nossa força, porque nós não temos força, mas pelo poder de Deus, ela é mortificado dia a dia. Aos poucos nós vamos crescendo, aos poucos nós vamos vencendo as coisas, vamos ganhando estatura espiritual e Jesus vai operando em nossas vidas. Nossas vidas vão sendo abençoadas e nós seguimos adiante. Quando ele se manifestar, nós não vamos ser confundidos por ele. Por quê? Porque nós não saímos da sua palavra. Nós permanecemos. Quer dizer, todo aquele que prevarica, né, irmãos, e não persevera na doutrina de Cristo, são pessoas que vão além, irmãos, pessoas que querem algo a mais. Ah, a palavra de Deus é muito pouco. Ah, as palavras de Jesus é muito pouco, deve ter algo a mais. Vai procurar algo a mais, vai acrescentar o que não presta, irmãos. E não, a palavra, ela é viva. A palavra, ela se renova todos os dias. A palavra, ela é grandiosa. Ela tem poder de gerar novas criaturas em qualquer ser humano, irmãos. Imagine um milagre desse. Você pegar uma pessoa que é toda errada e essa palavra tem o poder de transformar aquela vida. Tem o poder de conversão na vida daquela pessoa, irmãos. Isso eu falo por mim, porque quem me via, né, irmãos, antes de me converter, jamais ia acreditar que eu ia me converter um dia. Acho que a única que acreditou foi a Viviane, que acreditou que eu ia me converter. Foi a única. Porque nem eu acreditava. Se perguntasse para mim, eu falava, nunca na minha vida eu vou servir a Jesus, vou para a igreja, vou estar junto com os irmãos, nunca na minha vida, porque eu não gostava, né? Detestava crente, não, e eu achei que ia me converter um dia. E ele operou na minha vida, então, irmão, se ele operou na minha vida, ele pode operar na vida de qualquer um, né? Qualquer um. Então, o mundo diz, né, que pau que nasce torto não se endireita, né, irmãos? Isso é uma mentira muito grande, né? Isso é uma mentira muito grande, porque Jesus, ele endireita assim, né, irmãos? Ele é carpinteiro, não era? Ele era carpinteiro, ele endireita assim. O negócio funciona, irmãos. Com Jesus, o negócio vai. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia, fortaleza.